Olá, ser de luz, olá, ser em curto-circuito. Estamos começando mais uma live, a nossa 30ª live, né? 30 live, né? Nos últimos meses que a gente está fazendo, e hoje é como ser seu próprio terapeuta. Como funciona o processo terapêutico? Terapia é coisa de gente doida? Qual a importância de fazer terapia? Quais as técnicas sobre autoterapia, ou seja, para fazer você ser seu próprio terapeuta? Quais as suas práticas terapêuticas que você pode ajudar alguém a iniciar um processo terapêutico, se autoconhecer? Então, isso e muito mais nós vamos ver hoje, agora, a partir de agora, na nossa live. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e vamos que vamos. Vamos esperar a Fernanda Viana aparecer aqui, né? Então, essa live faz parte do projeto Viver Bem Viver, coordenado pela Fernanda Viana e eu, em que o objetivo maior é te levar consciência. Muito boa noite, Fabiana. Te levar consciência de que você é muito mais do que corpo físico, né? De práticas terapêuticas para você cuidar de você. Cada vez mais você cuidar de você. E vamos esperar que a Fernanda Viana entrar ao vivo conosco. Ela já está entrando, já está entrando. E a gente fala aqui sobre arte-terapia, terapia floral, sessões terapêuticas, sessões de alívio e leveza, massagem energética e yoga e muito mais, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre como ser seu próprio, como ser meu próprio terapeuta. Então, hoje a gente tem participação especial da Alice, hein? É? Ô, Aí, ó. Fê, estou te vendo. Você não tá me vendo? Não estou te vendo. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Uai, então vamos entrar de novo, então. Então, entra de novo, vamos ver. Que hoje eu que não estou te vendo, vamos ver se vai dar certo entrar de novo. Então deu um erro aqui. Pode parar, pode parar. Hoje nós temos um gatinho aqui querendo fazer participação especial também, mas não precisa aparecer não, meu coronguinho, gostoso. Então, vamos esperar. Acabando de Sebastião, tem um monte de gente entrando aí. Rafaela, Fabiana, nossa cliente de terapia floral. Fernanda Viana pediu, vamos aceitar. Entrar ao vivo. Vamos ver. Olá, 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 olá. Você está me ouvindo, Fernanda? Olá, olá, olá. Apareci agora? Não apareceu, mas vamos continuar, que da outra vez deu certo também. Você está me vendo, né? Eu tô te vendo. Então, vai fazendo as perguntas, que todo mundo deve estar vendo. Quem está assistindo está online? Vocês estão vendo a gente em dois patamares? Responde aí, quem está nos assistindo. Se vocês estão vendo a Fernanda e a Viviane. Terapia Floral Viviane Lima. A Fabiana está assistindo. Está tudo certo. Está tudo certo. Vamos continuar, que vamos que vamos. Vamos que vamos. Vivi, hoje o tema é sobre terapia, certo? Certo. Como ser seu próprio terapeuta? Será que é possível? Vivi. Terapia tá em alta, né? A pandemia, a gente já fez uma live falando sobre isso, né? A pandemia trouxe essa oportunidade de a gente procurar outras formas de integrar o nosso corpo, né? Sim. Tanto o nosso corpo físico, quanto o nosso corpo emocional. Eu preparei umas perguntas para você. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. No final, a lista participação especial, hein? Quer cantar a música, vai deixar para o final. Tá bom, então. Ô, Vivi, como você já trabalha na área de terapias, né? Já tem bastante tempo que você está na profissão terapeuta. E você vê a possibilidade de eu, Fernanda, paciente, ser a minha própria terapeuta? Assim que as pessoas que estão nos ouvindo, cada um que está nos ouvindo, consegue ser o seu próprio terapeuta? Como que funciona isso no seu olhar? Pois bem,
A gente primeiro precisa entender, para a gente ir para um processo terapêutico, é muito importante a gente entender o que que nos entristece, o que que nos faz chorar, né? Porque isso vai ser a ponta, a pontinha do novelo que vai te trazer curas infinitas. Igual a gente falou na live da fibromialgia, né? A Uhum. fibromialgia é uma doença que te traz curas. Curas, várias curas. Então a ideia é aquilo que te entristece, aquilo que te faz chorar repetidas vezes, aquilo é um forte indício que vai te trazer muitas curas. Então, a hora que eu parto desse princípio, que aquilo que está me incomodando, aquilo que está me fazendo chorar, me entristecer, aquilo vai me trazer curas. E como começar esse processo, né? Esse processo terapêutico? Para você ser seu terapeuta, né? Você conseguir ser seu terapeuta, você vai precisar passar por um processo terapêutico. Por quê? Porque ali você vai entender a dinâmica do que é autoconhecimento. Então, um processo terapêutico, num primeiro momento, o mais importante vai ser você escolher, né? Um terapeuta, uma terapia, aquela pessoa que você identifica e fala, nossa, essa daqui é legal para eu estar conversando, tendo essa conversa terapêutica com ela dentro desse processo. E aí vai ter uma avaliação inicial. Nessa avaliação inicial, a gente vai entender o histórico da pessoa, os objetivos que ela quer com a terapia. E aí depois a gente estabelece uma relação terapêutica, né, onde que a gente cria um ambiente seguro e acolhedor para que aquela pessoa, porque vai ter momentos em que ela vai chorar, ela vai querer gritar, já aconteceu situações da pessoa querer gritar de tanta dor que ela sentia diante de um processo de se sentir traída e tudo mais. Vai estabelecer uma relação terapêutica, então, e aí vai começar o processo de autoconhecimento, né? O que? A pessoa vai trazer uma informação e aí o terapeuta vai devolver aquela informação de repente de uma outra maneira que a pessoa ainda não tinha olhado para aquele ponto, né? E aí durante esse processo vai começar a definir metas de como a gente vai direcionar todo o trabalho terapêutico, porque a maioria dos terapeutas tem uma linhagem, uma abordagem terapêutica, né? Então não importa a técnica, importa o resultado que a pessoa vai ter com aquilo. Se ela vai fazer um reiki, se ela vai fazer uma psicoterapia, se ela vai fazer uma constelação familiar, se ela vai fazer terapia floral, se ela vai fazer yoga, indifere da técnica. O que importa é o resultado que ela vai fazer. E o resultado depende bastante do quanto a pessoa entrega nesse processo de exploração do primeiro momento. No primeiro momento é muito importante, só que no decorrer dos tempos, do processo terapêutico ali, das primeiras vezes que o terapeuta está tendo contato com o cliente, vai acontecendo um processo em que o próprio cliente vai lembrando de coisas que no primeiro momento ele não lembrava de contar. Um trauma, uma situação difícil, uma dor que ele sente, uma doença que ele já viveu, um processo de doença que já foi vivido em algum momento, né? Então, a técnica é o pouco importa. O importa é o resultado que a gente vai entender. Só que cada técnica vai trazer um resultado diferente, tá? Então, vai ter durante todo o processo durante todo o processo terapêutico, vai haver um processo de autorreflexão. Então, o cliente fala aquela dor que ele está sentindo e aí a gente sempre devolve no sentido de fazer com que a pessoa experimente um outro olhar diante daquele fato que está trazendo para gente. E aí, você começa aquela dinâmica. Então, você ainda não é o seu terapeuta, né? Você está aprendendo essa dinâmica de entender e olhar por outro ponto. E aí a gente vai fazendo o monitoramento do progresso. E isso ainda durante o processo terapêutico. E aí vai ter um feedback, né, com o terapeuta, vai ter as sessões regulares que vai estar acontecendo. Com isso, a pessoa vai entender a dinâmica de estar sempre observando como ela pensa, como ela sente, como ela age, como ela reage, como que é a conexão dela com as pessoas próximas, seu cônjuge, filhos, trabalho, amizade, no processo lá da igreja, se a pessoa frequenta uma igreja. Então, todo esse processo vai ajudar e muito para a pessoa começar a se autoconhecer, porque o processo terapêutico, ele é importante para a gente se autoconhecer. Eu acho que ficou bem longa a resposta, né, Fer? Mas foi no sentido de dar toda uma explanação, né? Que, resumindo, a pessoa, em pequenos passos, né? Como funciona um processo terapêutico? Primeiro, a pessoa precisa ter uma dor, geralmente é algo que está incomodando muito, aquilo que está entristecendo, está fazendo chorar, está tendo preocupação, está sendo repetidas vezes. Ela vai escolher um terapeuta, e aí, durante a avaliação inicial, o terapeuta já vai entender o que ela pode ajudar. E aí vai ter uma constância, vai estabelecer uma meta e uma constância desses encontros para poder avaliar esse processo de autocuras conscientes que vai acontecer.
Entendi. Eu vi, eu ia te falar para você arrumar sua câmera um pouquinho, que a gente não tá ouvindo seus lábios. A gente não tá vendo. Isso. A- Ah, tá. Vamos ver aqui se eu. Agora sim. Tá, vou tentar segurar aqui. Tá bom. Vi, complementando seu raciocínio, eu gostaria só de abrir um aspas sobre processos terapêuticos, né, que você estava Uhum, explicando para o pessoal, que como cada terapeuta tem a sua linhagem, a sua uhum, uma prática de trabalhar, quando eu fiz terapia, eu mudei de terapeuta porque eu não me identifiquei com a metodologia daquele psicólogo. certo. E depois eu fui trabalhar, aí eu fui trabalhar com outro terapeuta. Na verdade, ele nem é psicólogo, ele é terapeuta, né? Então, assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade de, 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 de saber separar a profissão, né? A profissão de psicólogo e um terapeuta. Eu acho que Uhum, é interessante também você dar uma explanada nisso pra gente. E então, dentro desse viés sobre técnicas de cada terapeuta, assim, a uhum, gente trabalha bastante a terapia energética, ou seja, dos corpos sutis, né? A gente trabalha o emocional, a gente trabalha o racional, a gente acredita nos nossos outros corpos que compõem o nosso corpo físico. E perfeito. dentre essa linhagem que a gente aborda como sendo a nossa premissa, né? O nosso arroz e feijão diário, a nossa rotina. Tem gente que vai se adaptar com essa metodologia e tem pessoas que vão adaptar com outra metodologia. Então, mas isso não importa, isso indifere. O que cada pessoa precisa estar em afinidade, ela precisa estar em harmonia com o terapeuta, assim como o aluno tem que estar em harmonia com o professor, né? Então, assim, só para trazer que diversas linhas e as pessoas podem se mudar de terapeuta, elas podem buscar aquele terapeuta que mais apetece o coração, que fala assim, agora eu achei alguém que entende os meus problemas, né? E aí está sendo válido, porque aí você tá investindo em você. O que não pode, tem muita gente que frequenta terapeutas pelo cara ou a mulher, né? O terapeuta ser famoso. E aí daí não tem resultado. Eu falei, então troca. Ah, mas é porque tal pessoa. Eu falei, não, não é por aí. Você tem que estar em ressonância, né? Essa pessoa tem que falar uma linguagem que chega no seu coração. Perfeito. E essa pergunta ela é muito engraçada, porque antes de eu fazer terapia, eu escutava muito essa. Terapia é coisa de gente doida? Eu também acho isso muito, uma pergunta até muito engraçada, né? Então, aquilo que eu falei no início é o seguinte: aquilo que te entristece, que te faz chorar, isso que vai te trazer, vai ser o fio da meada aí das suas curas. Então, é coisa de gente doido, por exemplo, ver alguém se entristecendo pelo abuso infantil e levantar uma causa para curar tudo isso. É uma coisa de doido alguém, por exemplo, se irritar com as pessoas que tratam idosos, tratam mal os idosos, se levantar a favor dos idosos na questão da proteção. É coisa de doido, por exemplo, observar pessoas em estados vulneráveis, né, de rua, por exemplo, e se sacrificar para poder cuidar dessas pessoas, levar alimento e tudo mais. Do mesmo jeito que tem gente muito doida, por exemplo, que cuida, que fica tudo doido por conta de bichos abandonados e aí consome praticamente todo o seu salário para tratar de animais. Então, terapia é coisa de gente doido? Bom, essa crença é uma crença bastante equivocada, né? E infeliz que persiste ainda dentro da sociedade, de pessoas que ainda não estão entendendo. Porque, na verdade, a ideia, terapia é coisa de gente doida, ela foi criada lá na época dos manicômios, né? Que falava que, então, terapia, porque ali tinha os processos terapêuticos para cuidar do mental. Então, coisa de cabeça, problema de cabeça. E, na verdade, não é bem assim. Um processo terapêutico é um processo que vai ajudar a pessoa a se autoconhecer. Então, vai conhecer o seu mental, o seu emocional, o seu espiritual, vai conhecer suas qualidades, suas habilidades e também vai conhecer o lado que não é tão bom, né, para você. E você vai começar a ter consciência daquilo que você faz e que não é bom. Porque, e aí, por isso que é importante sempre estar consciente, né, daquilo que você, o que te entristece, o que te faz chorar. Aí está o teu grande processo de cura.
tá? Então, às vezes, a gente tem o hábito, né, de ir ao ginecologista, nós mulheres, a gente vai ao ginecologista para a gente fazer os nossos exames de saúde da mulher, a gente vai ao cardiologista para ver como está o nosso coração, a gente vai ao pneumologista para avaliar o nosso pulmão, e fazer terapia ajuda você a conhecer o seu mental, né? O saber as suas qualidades, saber o seu emocional, o seu mental, aquilo que está acontecendo para você. Quem é você? Quando tira seu RG, quando tira seu nome, quando tira de quem que você é pai, de quem que você é filho, onde que você mora, qual a formação que você tem, quem é você? Né? E aí onde você vai conhecendo uma pessoa que você, de repente, nem sabia que existia. Então, a gente vai ter momentos em que a gente vai ficar muito feliz pela uma pessoa que a gente conhece, né? Eu, Viviane, vou para um processo terapêutico. Eu vou conhecer uma Viviane que até então eu não conhecia. E vou conhecer uma Viviane que eu também desconhecia. Ou eu vou passar a ter consciência por que aquela Viviane age diante daquela situação daquela maneira. Então, o processo de terapia vai ajudar cada vez mais a gente a entender quem a gente é. E eu costumo dizer, né, na minha percepção, no meu entendimento, né, fazer terapia ajuda você a conhecer e a se reconhecer nas suas virtudes e nas suas desvirtudes, né? E durante esse processo você vai começando a aprender, durante todo o processo terapêutico, você aprende a utilizar a sua virtude para ir curando as suas desvirtudes. Então eu acredito que quando você se entrega ao processo terapêutico, curas infinitas começam a acontecer. Normalmente, você chega... É igual, às vezes, uma briga, né? Com uma pessoa que a gente ama muito. A gente começa a discutir, brigar. Depois a gente nem sabe por que começou. E a gente já tá abraçando e tá... Nossa, eu gosto tanto de você, eu não queria estar brigando com você. Então, a ideia é essa também no processo terapêutico. A gente começa por um processo, a gente começa por um processo, a terapia, mas a gente normalmente, a hora que termina, a gente está vivendo uma outra coisa, já indo para outros níveis muito mais avançados. Eu costumo dizer que os meus clientes, né, agora que você está bom para a gente ir para um lado extraordinário do teu processo de vida. Então, na minha percepção, é isso. Então, terapia é coisa de doido? Não. Coisa de doido é você passar uma vida toda sem saber quem é você, quem você é, longe do seu RG, longe dos seus pais, longe da sua mãe, longe da sua aparência, da sua conta bancária, quem é você? Então, quanto mais você entende e aprende quem é você, você vai se libertando de muita coisa que te prende ao passado. E é muito importante também a gente entender e aceitar que quando você entra para o processo terapêutico, você não vai sair a mesma pessoa. E você precisa também desapegar do teu eu antigo. Porque quando você desapega do seu eu antigo, do seu eu que estava entristecido, que estava choroso quando entrou num processo terapêutico, ele vai estar alegre, porque ele conseguiu superar aquele processo, né? E aí ele vai encontrar outras maravilhas e também outras sombras. E esse é um processo contínuo. A gente tem que se apaixonar pelo processo de se autoconhecer, diariamente, a cada segundo. É isso aí, Vivi. E te ouvindo, né, é tão interessante no sentido que você entra para um processo terapêutico e você descobre uma perninha para resolver o problema e de repente você já mudou o foco, você já curou aquele problema e você vai descobrindo outras coisas as quais você desconhecia, né? Porque muitas das vezes a gente age no piloto automático, deixando de fazer aquela análise do eu interior, do eu que pensa, das nossas crenças, dos valores, do nosso modo operante, né? Então, a gente está sempre no velho, né? No velho hábito, no velho pensamento. E por isso que eu acho que surge tantos conflitos, porque é o respeito do outro pensar diferente, que vai fomentando tudo isso, né? Então, a gente não precisa estar discutindo, a gente só precisa compreender que o outro tem um outro viés e que ele pode mudar. O que é mais bonito dentro do processo terapêutico são as mudanças. Então, de repente, você faz aquela parte da terapia que você trabalha, da neurolinguística, né? Faz uma reprogramação do pensamento, do modo cerebral de pensar, e a pessoa entende que ela pode pensar de maneira diferente, é mais saudável, né? O corpo físico vai reagir melhor, né? Ela vai evitar a ansiedade, ela vai evitar taquicardia, porque ela simplesmente ela deixou de reagir,
né? Ela passa a observar o problema e ela começa a ter ganhos com isso. Uhum. E uma coisa que também me chama bastante atenção dentro da terapia, e eu acho que isso é muito real, Vivi, é que a gente passa a fazer terapias para a gente se descobrir, óbvio, mas para conviver com as pessoas, né? Porque as pessoas, muitas delas não estão no processo terapêutico. Então acaba que a gente faz terapia para lidar com a loucura dos outros, né? Então aí você escuta uma coisa e fala assim, gente, essa pessoa é, aí aham. E você vai passando ao longo do seu dia, você vai observando tudo isso, aí você fala assim, nossa, ainda bem que a fatura tá em dia com o terapeuta, porque eu tô me tratando e hoje eu vou dormir em paz. Porque se você cair em todas as conversas que você tem durante todo o dia, no sentido de se permitir se desgastar, permitir ficar nervoso, permitir ficar ansioso, permitir ficar com raiva. Então, tudo isso traz para a gente essa possibilidade de, de conviver melhor com tudo aquilo que está sendo proposto, né? Dentro da linhagem terapêutica. Perfeito, perfeito, perfeito. Amei suas colocações. E no mais de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Tem um pouco. O B está aqui também. É? E aqui também tem uma participação especial. Olha só. Ai, que linda! Hoje tem participação das crianças. Ah, é. E É aí? bom, né? É bom que eles sabem o ambiente, né? Que a gente está sempre conversando e a gente tenta externar a terapia para terapia infantil também, né? Sim, é isso aí. Vivi, Não vê. Vivi, Oi. quais são as práticas, as técnicas, né? Para a pessoa estar praticando uma autoterapia, para você ser seu próprio terapeuta. Então, pois bem, antes de falar isso, eu só queria falar um pouquinho sobre a importância, né, da pessoa fazer terapia, que eu acho que é muito importante a hora que a gente conecta com isso. A hora que eu conecto com a importância de fazer autoterapia, porque como as pessoas às vezes acham que é todo louco, né? Acho que é importante a gente também ressaltar isso, né? Antes de eu entrar nisso, eu vou falar rapidão sobre aqui alguns pontos do tanto que é importante fazer terapia, tá bem? E aí eu falo, entro nas técnicas mesmo de como que você pode ser seu próprio autoterapeuta, seu terapeuta, né? Então, a terapia, a importância, porque você vai, qual que é a importância, né? O que ajuda? Qual que é a importância de fazer um processo terapêutico? Primeiro, coisa é que você vai ter um apoio emocional, né? Nos seus conflitos, daquele negócio que fica divagando, fazendo você ter tristeza. Primeiro, depois que você vai desenvolver um autoconhecimento, você vai entender quem que é você vai começar a desenvolver habilidades de resolver problemas, vai ter melhoria do seu estado emocional, né? Você vai começar a desenvolver relacionamentos saudáveis, porque como você vai ficar bem com você mesmo, você não vai estar sempre, você vai diminuir o processo de projeção no outro aquilo que você está vivendo. E por mais que você faça ainda, você começa a entrar em dinâmica e percebendo e começa a ir se corrigindo, né? Então diminui também o estresse quando você parte para um processo de autoterapia. Você desenvolve a habilidade de fazer enfrentamentos com você mesmo e com o mundo, prevenção de problemas futuros, porque eu começo a me desenvolver, eu sei quem eu sou e eu sei que aquele problema vai me causar algum tipo de ansiedade, por exemplo. Então, eu conhecendo, entendendo os meus sinais e sintomas de ansiedade, eu já começo a me precaver para esse problema. E também sem falar que vou ter um suporte para momentos de crise, vou ter um crescimento pessoal, vai reduzir o meu isolamento, né, enquanto pessoa. Eu não vou ficar fechadinha só no meu mundo, porque quando eu fecho no meu mundo, eu não desenvolvo. Porque eu só desenvolvo a partir do meu contato com o outro, né? E vou ter maior consciência emocional também e vou começar a quebrar, né, paradigmas mentais, emocionais e até mesmo espirituais quando eu entro num processo terapêutico. Bem, então vou... Vivi, Oi. só complementar um pouquinho dentro da importância de você fazer terapia, Uhum. porque muitas das vezes a gente acha que a gente tem com quem conversar, né? Então, assim, eu ligo para minha vizinha, eu ligo para minha amiga, eu ligo para minha cunhada,
eu converso com o meu relacionamento sobre o problema que eu estou vivendo lá na empresa, no meu trabalho, por exemplo. Sim. Então, as pessoas fazem dos amigos, fazem dos companheiros e dos familiares aquele depósito de confidências, achando que está sendo com um olhar terapêutico. E, na verdade, essas pessoas que estão ouvindo o interlocutor, né, a pessoa que está falando do problema, Uhum. essas pessoas que estão ouvindo provavelmente conhecem apenas uma parte da história ou, de repente, sabe quem que é a pessoa que está sendo falada. Então, por exemplo, eu vou falar com a minha vizinha sobre o meu relacionamento com você. E, porque a Viviane, a Viviane, a Viviane, a Viviane. E aí eu tô falando que é minha vizinha, ela é muito minha amiga. E eu trago para ela tudo aquilo que eu tô passando. Né? Porque Sim, a gente tá sempre convivendo com o problema. Né? Porque aí tá a cura que você trouxe, né? É aí que mora a cura. Só que trazer para as pessoas essa realidade que o meu vizinho, a pessoa com que eu estou desabafando, essa pessoa não é terapeuta. Essa pessoa não vai me fazer descascar a cebola interior. Essa pessoa não vai me fazer olhar outros viés. O que o terapeuta faz? Você conta um problema, ele te pergunta 10 coisas sobre esse problema para fazer você pensar. Porque a gente tem o nosso modo operante de pensar, a Viviane fez isso por causa disso. E vai ver, ela está fazendo isso por conta de outras coisas, outras situações, por isso que é importante a vivência com o terapeuta. Porque ele de fato não conhece ninguém. O terapeuta é aquele cara numa sala, que você vai sentar no divã dele, né? E você vai contar os seus problemas e ele vai te perguntar, mas quem é sua mãe? Quem é o seu pai? Ele não conhece ninguém. Então, dessa forma, ele não vai tender para lado nenhum. Ele não vai, puxar sardinha para ninguém. E ele vai falar, ele não vai ficar com dó de te falar. A sua vizinha vai ficar com dó de te falar. Ela vai falar assim, poxa, Fernanda, você está agindo errado. A minha vizinha vai falar, não, Fernanda, faz isso mesmo. Não, Fernanda, você tá... Então, assim, trazer um pouco também desse comodismo que a gente tem de fazer dos nossos ouvintes, né, terapeutas. Eles não são terapeutas. E muitas das vezes eles aconselham coisas erradas para a nossa vida, porque eles não conseguem ver o contexto. Por isso que a importância do profissional de terapeuta. Daí você trouxe, a pessoa está com problema nos rins, ela vai no médico dos rins. Ela está com fibromialgia, ela vai tratar fibromialgia. E aí ela está com problemas psicológicos, eventos, o que ela faz? Ela vai conversar com a vizinha. Então, tem que trazer um pouco dessa consciência também, porque eu falar com a minha vizinha seria desabafar. Eu contar para o meu terapeuta, eu procurar uma resposta para me mudar o que eu estou vivendo. Perfeito. Né? Perfeita colocação. Perfeita colocação. E sobre as técnicas de autoterapia? Para mim, é levantar de manhã e não ficar no Namas Crazy, né? O que eu tenho que fazer como autoterapia? Pois é, o primeiro passo, então, para você começar a fazer uma autoterapia, é você começar a entender como que funciona, né? Então, seria ideal você começar a frequentar um processo terapêutico, né? Eu sempre treino os meus clientes para eles serem seus próprios terapeutas. É uma premissa que eu faço, eu não quero ninguém debaixo do braço para a vida inteira, mas se quiser também, tem cliente de 1 ano, 2 anos, mas que são assim, entraram em problemas, situações em que estão resolvendo situações, e isso é assim, coisas, porque a hora que a gente pega, arregaça as mangas de verdade pra gente querer se conhecer, a gente tem muito trabalho. Então, é doloroso, né, Vivi? E o processo terapêutico, ele é doloroso, todo mundo acha que é fácil, e por isso que ninguém vai. Porque você vai ter que tirar aquela roupa velha para você pôr uma roupa nova, você fica com medo. Então, é doloroso, né? Pois é. Então, o primeiro passo é você passar por um processo terapêutico, pelo menos, né, eu tenho, por exemplo, um pacote de 4 sessões, por exemplo, em que a pessoa, ela sai dali, se ela quiser, ela consegue já atender pelo menos um tempo ali aquelas necessidades dela, né? Tem um processo terapêutico com terapia floral que a gente vai falar mais logo adiante. Mas, por exemplo, então eu entro para um processo terapêutico, né? Eu quero fazer uma autoterapia, eu mesmo quero cuidar de mim. Primeiro passo, então, passe por um processo terapêutico por uns meses, 2, 3, 4, 6 meses, para você entender a dinâmica que funciona, eu auto-me conhecer, para a gente não se auto-sabotar. Ou
seja, eu não começar a perceber algo errado sobre mim. Porque até eu mesma passo por processos terapêuticos com outro terapeuta, porque tem coisas que eu falo assim, não, é melhor isso, eu preciso da ajuda de alguém, para eu falar para a pessoa me ajudar a olhar para aquela situação, para saber se eu estou indo num caminho certo mesmo. Porque às vezes eu fico tendenciosa a ficar do meu lado num processo, numa dinâmica de dor É que eu mais esteja confortável, né? sentir vítima. Então, eu preciso de um terapeuta para ajudar a olhar para mim até onde eu estou sendo vítima, até onde que eu estou certa, até onde que a linha de raciocínio que eu estou tendo sobre aquele problema está certa, aquele ponto de vista e olhar outros pontos de vista. Né? Então, eu tenho, graças a Deus, eu tenho ótimos amigos que são terapeutas e que me ajudam sempre num processo quando eu estou precisando, né? E a terapia floral, sem falar que ajuda o tempo todo desse processo, né? Mas vamos lá. Como que eu, depois disso, que eu passei por um processo de terapia, um processo terapêutico, eu entendi como é que eu funciono, como é que eu vou me questionando, fazendo uma autorreflexão, eu posso utilizar de meditação para fazer esse processo, respiração consciente. E aí no meu próprio canal do meu YouTube, sabe, Fer, tem algumas meditações com mantras em que ali mesmo eu já ensino a fazer algumas respirações conscientes. Mas tenho certeza que você nas suas aulas de yoga consegue muito mais fazer esse processo, né? Porque o yoga, geralmente, todas as posições você está sempre falando, respira, solta, inspira, expira. Então, quando a gente começa nesse processo de aprender a respirar conscientemente, a gente oxigena o cérebro e a gente fica muito menos reativo diante de situações que nos faria agir de maneira reativa, tá? Uma outra coisa que a gente pode sempre criar o hábito é de fazer uma autorreflexão, olhar para dentro de nós mesmos e começar a questionar, será que isso é isso mesmo? Sempre duvidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, aprender. Então, se eu aprendo a meditar, a respirar, eu vou aprender também a ter uma autorreflexão sobre aquilo que está acontecendo comigo. Será que isso é isso mesmo ou eu estou julgando apenas o meu conteúdo interno? Aí eu posso recorrer ao terapeuta nesses momentos, né? Ou me ajuda a olhar para essa situação, para esse ponto, está acontecendo isso, isso e isso. Agenda uma sessão, de repente eu tenho uma sessão que é individual, você pode adquirir uma sessão individual, para você começar a olhar para você e entender que aquilo está acontecendo, o tanto que é importante às vezes, né? Porque aquilo que te causa tristeza, que te faz chorar, é aquilo que também pode te curar. Vai te levar para não só uma cura, mas para uma infinidade de curas. Uma outra coisa que você vai começar como fazer, né, um processo de autoterapia, além da autorreflexão, é identificar e expressar emoções, né? Então tem gente, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Que pessoa fraca, uma pessoa que chora é uma pessoa fraca. Não, uma pessoa que chora é muito corajosa porque ela está expressando emoções. Quando eu expresso minhas emoções, eu expresso minha vulnerabilidade diante daquele processo, daquela situação, e eu consigo, através daquilo, entender o que está acontecendo no meu interno. Então, quando eu expresso as minhas emoções, isso é muito interessante, é maravilhoso. É onde acontecem os processos de autocura. Tanto que no atendimento, a primeira coisa que eu pergunto, quais são as emoções que você mais acessa, especialmente as negativas? Quais as que você mais acessa no seu dia a dia? Né? Tem gente que fala medo, insegurança, depressão, ansiedade. E aí eu vou pedindo, né, as emoções, os sentimentos, o fato que acontece. E para identificar e expressar as emoções, uma das práticas que eu oriento geralmente é fazer pelo menos experimentar aí pelo menos 2 meses de tratamento floral, né? Justamente porque a terapia floral ajuda você a harmonizar as suas emoções. Você aprende a identificar e a expressar as suas emoções. E não só as emoções, mas como todos os sentidos também, né? Você aprende a falar melhor, pensar melhor, sentir melhor, agir melhor. Então, a terapia floral, ela é um leque de situações que te ajuda bastante. Uma outra coisa que ajuda bastante no processo de autoterapia é você planejar seus autocuidados. Né? O que eu faço que eu me autocuido? Né? Quer seja na minha alimentação, quer seja no meu sono, no meu exercício físico, nos grupos que eu frequento, né? Eu frequento aqueles grupos religiosos, né? O que eu faço? Planejar, então, meu autocuidado. Uma atividade que eu gosto muito de lazer. O que eu faço que me causa um bem-estar? Então, você planeja o seu autocuidado. Durante a Maratona Bem Me Sinto, que é um grupo VIP que eu coordeno, gratuitamente, eu apresento sempre várias possibilidades de você aprender, né?
técnicas em que você vai colocar no seu dia a dia, como sobre alimentação, gratidão, movimentos de yoga, sobre Feng Shui, que eu te dou, não sou, né, formada nisso, mas eu utilizo algumas práticas, então sempre eu dou algumas dicas que eu já aprendi, que já resolveu alguma coisa na minha vida, meditação com mantra, então sempre tem. Técnicas de relaxamento também, né? Você aprender a se relaxar ouvindo uma música, aquelas músicas no canal do YouTube mesmo tem bastante, né? Em que você vai fazendo com que o canal do YouTube vai te conduzindo, que as meditação, aquelas visualizações positivas, visualização técnica de relaxamento que você vai conduzindo, e às vezes a pessoa até dorme, né? Tem também as visualizações e afirmações positivas, e isso também dentro das minhas sessões tem, especialmente na sessão de alívio e leveza, eu tenho uma parte ali que também tem as afirmações positivas. Técnicas também de resolução de conflito, que aí dentro da terapia, uma das terapias que eu faço, se chama sessão de alívio e leveza, eu conduzo a pessoa, vou conduzindo a pessoa a olhar para ela, e daquilo que está causando conflito nela e ensinando ela a resolver os conflitos dela de acordo com a técnica que eu apresento ali durante a sessão, né? Então, e também a gestão do tempo, tá? Então, a gestão do tempo, que normalmente eu utilizo aí uma prática que se chama ação em ação, uma sessão que se chama ação em ação, onde que a gente vai coordenar, olhar para 12 áreas da sua vida e também, dentro dessas 12 áreas, traçar melhorias, né? Então, eu identifico como eu estou durante essa sessão, né? Que ajuda você a fazer a gestão do seu tempo. Então, você olha para 12 áreas da sua vida, você observa como estão essas 12 áreas e o que você vai traçar para cada uma delas de melhorias. Você mesmo vai fazer isso durante a sessão e no final da sessão eu te entrego, né, um plano de ação, coisas que você vai olhar assim, nossa, eu tenho que colocar isso na minha agenda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque isso eu vou melhorar essa área, isso eu vou melhorar essa área. De repente a pessoa só precisa de sentar para olhar para si mesmo, né? Então essa sessão é legal porque só uma sessão já vai ser o suficiente, né, para te gerar aí, para te gerar práticas para você fazer nos próximos meses, né? Então, é isso. Você lembra de mais alguma coisa, de mais alguma técnica que pode te ajudar você a ser seu próprio terapeuta? Eu trabalho com yoga, né, Vivi? Eu sou professora de yoga e a melhor terapia que eu vejo hoje é o movimento do corpo físico e a linhagem em específico do yoga. Yoga não é atividade física, tá? Cabe falar aqui para as pessoas. São exercícios de alongamento e relaxamento que te conecta com a sua casinha interior, sabe? Com a sua divindade. É você e o que você acredita na fonte geradora, cada um com a sua religião, né? Mas principalmente aquela capacidade de sentir-se melhor, de sentir-se zen, né? Aquela live que a gente falou sobre ser zen. Então, o yoga é uma prática fantástica. Assim como é o tratamento, né? Tem gente que procura um tratamento com você, você identifica qual que é a melhor ferramenta para tratar. Sim. Né? Então, do mesmo jeito que chega aluno, e eu tenho alunos de diversas idades, então eu sei qual parte do yoga eu tenho que trabalhar. Eu tenho aluno hoje que a gente faz yoga terapia e praticamente a gente fica quase que 30 minutos da aula conversando. Sim. Não, então são aulas de yogas que traz esse viés terapêutico, né? Porque a yoga é uma terapia. E quando a gente atinge uma certa idade na caminhada da vida, a gente entende que é preciso compreender coisas do passado para a gente seguir melhor, ressignificando acima dos 50, 60 anos. Então, são pessoas assim que eu saio de lá grande, sabe, Vivi? Eu saio de lá bem feliz por essa troca de energia, por esses alunos me permitir ter mais conhecimento humano, né? Então, assim, a gente vai aumentando o leque e a gente vai percebendo as dores, né? Então, todo mundo sente dor, todo mundo teve uma fragilidade e essa parte do yoga é muito bonita, né? Então, assim, a minha contribuição como terapia, qual terapia, né? Qual prática? Eu voto no yoga. E juntar tudo isso é uma maravilha, né? Ah, sim. Juntar Juntar tudo isso, sim. Sim.
Sim, eu tenho alunos que fazem prática de outras terapias, mais o yoga. Uhum. Então, assim, aí você olha para a energia dessas pessoas e você fala assim, nossa, mas que velhinho, porreta, que vontade, que legal, que força. E aí essa pessoa, ela tem isso por merecimento, porque Sim. ela corre atrás, ela faz investimento, ela arregaça as mangas, se tiver que trocar de roupa, ela vai trocar de roupa. Se tiver que assentar com o neto para conversar, vai assentar com o neto. Se tiver que tirar um dia, uma folga na semana para fazer aquele passeio em família, vai Uhum. fazer o passeio em família. Então, assim, dentro das técnicas, né? Propriamente o yoga, não só os exercícios de asanas, mas a própria filosofia do yoga coloca a gente nesse túnel, né? Nesse viés, nessa caminhada. Vivi, Oi. quais são, assim, das suas práticas, né? Das suas práticas terapêuticas, que você pode ajudar alguém a iniciar esse processo terapêutico de se autoconhecer? Então, no primeiro Qual momento, prática? tá. No primeiro momento, quando a pessoa já chega para mim, assim, ela pode entrar, por exemplo, para me conhecer. Ela não me conheceu, está me conhecendo de repente através dessa live, né? Ou de uma postagem minha nas redes sociais e tudo mais. O primeiro momento, de repente, o ideal é a pessoa já entrar para o meu grupo VIP, né? Que semanalmente é liberado um protocolo em que eu ajudo as pessoas a se autodesenvolver através de práticas integrativas. Então, semanalmente eu publico um protocolo em que ela vai ajudar a questão do mental, do emocional, do espiritual. E para fazer parte é só clicar no link da bio. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, clica no link na bio, no ícone Maratona Bem Me Sinto, ou se você estiver vendo pelo YouTube, no meu canal, no canal da Fernanda, é só clicar no primeiro link na descrição do vídeo, né? Então, é isso que você faz. Aí você já vai entrar direto para a Maratona Bem Me Sinto. Ok. Aí você está lá na Maratona Bem Me Sinto, qual que seria o próximo passo, de repente? Ó, eu estou gostando disso, mas eu quero me aprofundar melhor, eu quero um acompanhamento, né? Eu quero me entender melhor, eu quero acompanhamento. E aí seria o ideal já passar por uma sessão de terapia floral. Integrar, né? Você vai continuar fazendo parte da Maratona Bem Me Sinto, fazendo as práticas que são entregues ali, mas você também vai poder fazer a sessão de terapia com fórmulas florais. Então, a gente passa por uma anamnese, onde a gente vai entender tudo o que está acontecendo ali. Depois dessa anamnese, eu vou fazer um prontuário terapêutico ali, e aí eu vou saber também quais fórmulas florais ideal para o seu momento. Então, é traçado um tratamento personalizado para a pessoa, e eu envio também essas fórmulas florais para qualquer lugar do Brasil e no exterior. Tem clientes, inclusive, no exterior. Que legal. No terceiro no terceiro momento, o que seria ideal? Aí a pessoa já está ali fazendo práticas para sentir bem-estar, ela já está tomando floral para cuidar do emocional, e aí o ideal seria agora cuidar do mental, né? Que seria fazer sessões de alívio e leveza, onde que a pessoa é conduzida a desconectar de raivas, medos, tristeza, ansiedade, depressão, falta de merecimento, culpas, no nível de condicionamento, hereditariedades, pensamento e também nível celular. Então, quando a pessoa adquire um pacote de sessão, né, vai ter também uma sessão em que a gente vai fazer um movimento sistêmico, utilizando práticas de constelação familiar, em que, e também como também de práticas de EFT, tapping, Theta Healing, acupuntura, eu junto tudo isso, por isso que no final da sessão a pessoa sente, nossa, que alívio, que leveza, por isso que a sessão se chama Alívio e Leveza. Né? E tem também uma outra oportunidade em que a pessoa pode fazer uma sessão de ação em ação. Se a vida dela está muito bagunçada, ela não sabe o que ela começa a fazer primeiro. A sessão de ação em ação é ideal, onde que eu vou ajudar ela a olhar para 12 áreas da vida dela e traçar, entender o que está acontecendo naquelas áreas e como que pode melhorar, né? Já traçando alguma prática, uma meta, um objetivo para fazer um plano de ação. Então, ela já sai dessa sessão, ela já é enviada ali no WhatsApp dela, no final da sessão, um plano de ação feito por ela durante um processo meditativo, que eu vou colocando ela em estado de relaxamento, eu vou perguntando, conduzindo ela a olhar para essas 12 áreas da vida dela, uma por uma, e traçando como que tá e como que pode melhorar, né? Então, cada uma. Então, é muito legal, porque daí você sai com um plano de ação já. Nossa, então o que eu tenho que fazer mesmo? Como é que é? Então, ela já sai com tudo por escrito. Ajuda, né? Isso. E quem está em Formiga, na cidade de Formiga, que é onde a gente está instalado hoje, né? A pessoa tem a oportunidade de fazer um atendimento, uma massagem energética, né? Onde que a gente entrega ali durante 1 hora de atendimento, aí é presencial, né? A gente entrega
Reiki, a gente entrega terapia floral oral, terapia floral de ambiente, a luz, né, que é a terapia de luzinhas ali, né, que é a cromoterapia. Cromoterapia. Isso, tem também a terapia floral para o ambiente, tem também o cristal terapia e também a apometria, né, que a gente pega durante a sessão. Então a pessoa sai da sessão extremamente renovada, né? Eu tenho cliente que fala assim, nossa, é surreal o que acontece aqui dentro. A gente já usou várias vezes, já ouviu, né, várias vezes. E são duas pessoas que atendem, a Fernanda e eu atendemos essa sessão, que é maravilhoso. O que você tem para falar aí pra gente sobre essa sessão de massagem energética, Fê? Ah, nossa. É só sentindo, né, Vivi? A gente fala e a gente nunca vai conseguir trazer para a pessoa o que é receber reiki. Uhum. A gente que doa o reiki, é fantástico a energia que a gente recebe, né? Então em, a gente fica alinhado com o nosso próprio corpo, com o alinhamento energético dos nossos vórtices, né, de energia, dos nossos chakras. Então, a pessoa que está recebendo o reiki, ela, primeiro, ela tem a oportunidade de ficar 1 hora relaxada. Então, é o que meus alunos sempre dizem, nossa, eu não tenho 1 hora no meu dia. Então, é um presente que a pessoa se dá, né? E aí ela fica tranquila, fica calma. E durante todo esse tempo, existe o trabalho terapêutico, né? Que eu e você faz, através das vivências, né? Cada pessoa tem uma necessidade, né? De ser trabalhada. Mas aquela decisão que aquela pessoa precisava tomar, ou aquela ansiedade que estava no turbilhão, assim, sabe, na mente dela, e ela não conseguia parar de pensar, ela consegue alinhar o corpo dela para ela tomar aquela decisão, né? Então, Uhum. para trabalhar com essa energia de reiki, eu posso dizer que as pessoas que recebem querem receber de novo, né? Perfeito. E, e para você conhecer, se permitir, se abrir para as novas práticas, né? Porque a gente está aqui e a gente é completamente ao contrário do viés da grande massa sobre tomar remédio. A gente acredita que você pode ser uma pessoa melhor, ter bem-estar, virando aquela chavinha que existe dentro de cada um de nós, para você acessar aquela célula de calma, aquela célula de tranquilidade, se tornar mestre de si mesmo, sem precisar ficar tomando remédio, sabe? Sem precisar ficar com esse tanto de bengalas que a gente tem. Né? Ah, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo, eu não tenho firmeza para isso, eu não consigo, né? Então, a pessoa, quando ela alinha o seu corpo energético, o seu corpo mental, o seu corpo espiritual, essa pessoa está mais próxima de sentir paz, né? De viver o dia dela sem tanta tempestade, né? Enfim, o reiki é maravilhoso, né? Então é um convite, se sentir tocado, ou se você conhece uma pessoa, né, que precisa receber reiki. Hoje a gente tem pacientes com autismo e está fazendo um trabalho tão bonito, né? Então, assim, o trabalho é bonito porque essas pessoas estão deixando de tomar remédio. O trabalho do yoga é bonito porque a pessoa deixa de tomar remédio. A pessoa que recebe reiki diminui os remédios ou até corta os remédios. Porque ninguém se sente confortável tomando remédio. Porque se você toma remédio e alguma coisa te incomoda, então há de se olhar que aquilo, a sua alma está te mostrando, o seu corpo vai falando aos poucos que está errado, que está errado, que não é para fazer isso. E daí a pessoa se abre para um processo terapêutico, né? Sem falar que o medicamento, com o tempo, ele não começa a fazer, não faz mais o efeito que ele fazia anteriormente, né? Quando a pessoa toma durante muito tempo. E deixando bem claro também que a gente não é nós, quando a gente falou ali que a Fernanda tocou no assunto muito bem, muito bem colocado, sobre a questão que os clientes que começam nesses processos terapêuticos, eles abandonam os medicamentos, mas não somos nós que cortamos esse medicamento, porque nós não temos essa autonomia. Né? Na verdade, o próprio cliente vai começando a perceber que a dosagem da medicação está forte e, junto com o médico, vai diminuindo a dosagem ou até mesmo suspendendo, né, a medicação. Isso precisa Sim. deixar muito claro, né, que terapeuta nenhum tem
autoridade, autonomia, de falar assim, você pode parar de tomar seu remédio porque a minha prática é que vai resolver o seu problema. Não, é um conjunto. E às vezes, igual no início a Fer falou assim, que a terapia que ela mais indica é o movimento do corpo, né? E eu concordo com isso também, acrescentando que eu preciso sempre estar de olho no meu corpo físico, no meu corpo mental, no meu corpo emocional, no meu corpo espiritual. Quando eu entendo, tem teorias que falam que a gente tem mais de 100 corpos, outras 21, e eu falo que é o seguinte, a gente dando conta de cuidar pelo menos dos 4 corpos, do físico, fazendo algum movimento, como a Fer falou, igual o yoga, fazendo um pilates, como ela também é professora de pilates, ou fazendo uma caminhada que seja, né? Eu cuidando do físico, do mental, eu fazendo alguma prática de meditação, fazendo mantras, por exemplo, né? A gente tem um Japamala que a gente tem no meu canal do YouTube, tem vários. Se você não tem Japamala, é só entrar no meu canal do YouTube, tem ali, eu acho que uns 30 já cadastrado ali, mantras que você pode colocar no seu dia. No emocional, você vai cuidar sempre do rei, que vai te ajudar bastante nesse emocional. A meditação também vai te ajudar. A terapia floral vai te ajudar. Espiritual. Você se conectar com Deus de maneira como você entende dentro da sua religião, né? Independente qual seja a sua religião. A gente não levanta bandeira de nenhuma religião, mesmo porque eu já frequentei várias para entender o que a minha religião, eu que sou a responsável pela minha religião. Ou seja, religião é conectar-se com Deus, é uma ponte com Deus, né? Então, eu tenho várias ferramentas em que eu posso utilizar de fazer essa conexão, inclusive as religiões, né? Então, ler uma Bíblia, ler um livro sagrado, isso tudo vai fazer você desenvolver esse corpo seu espiritual. Então, cuidando do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional, do corpo espiritual, Nossa Senhora do Aparecido do Norte, como diz a minha avó, você já está com bastante coisa boa na tua vida. Com certeza você vai sentir bem-estar, vai ficar menos doente, você vai conseguir ter uma autorreflexão sobre você mesma, vai conseguir reagir menos às coisas que te acontecem e vai conseguir vai ter sorrir dos problemas, sorrir na cara dos problemas quando eles aparecerem. Porque tem problema que às vezes você tem que esperar o tempo, precisa de um tempo para resolver, né? Então, é isso. E eu acho que é isso para falar hoje, Fê, sobre a questão da terapia, né? E encerrando, eu só gostaria de deixar. Dizem que quando você começa a contar o seu problema para uma outra pessoa e ao invés de você chorar, você começar a rir, você foi curado, né? Então eu já vivi situações que quando eu ia conversar eu só chorava. Eu era a louca que só chorava. Agora eu já estou advertida que faz graça com o problema, então eu fui curada. Daquele problema eu fui curada. Sim. E aí a gente segue curando de outros, né? Pois é, porque pessoas curadas curam, pessoas amadas amam, pessoas felizes fazem outras pessoas felizes, né? E fazer terapia significa, né, para encerrar aqui o raciocínio, né? Fazer terapia vai fazer manifestar a sua essência, né? Então, a pessoa não pode ter medo de um processo terapêutico, porque vai manifestar quem você é de verdade, não precisa ter medo, porque tem gente que fala assim, mas eu tenho medo de quem eu sou, né? Porque às vezes a pessoa já fez tanta maldade, tem tanta culpa, e eu falei assim, não, mas você vai se libertar disso, porque culpa não serve para a evolução de ninguém. Responsabilidade é diferente, né? Porque culpa, eu me sinto vítima e eu não faço nada naquele meu respeito. Por exemplo, eu tô obesa, tô com meus exames de triglicérides e colesterol altíssimo, tô com pressão alta, tô com diabetes e eu não cuido da minha alimentação. Isso você vai ser culpado pela sua morte. Responsável. Não, eu resolvi fazer atividade física, eu resolvi me alimentar melhor, entender como que eu posso alimentar melhor e tendo prazer na alimentação, porque a gente come muito mais por prazer do que por necessidade. E aí eu consigo ter responsabilidade sobre mim, responsabilidade sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas ações, sobre as pessoas que convivem comigo, né? Então, fazer terapia vai fazer manifestar a essência, né? E todas as suas forças. Você entende quem você é, por que você faz, como você faz, né? E dentro da sua dinâmica de vida, entender seus pais, entender por que você é, porque, na verdade, você não é o que fizeram com você, você é o que você faz com o que fizeram com você. Isso é você. Então, tipo assim, as pessoas vão ter o direito de fazer bobagem com você, mas como você reage diante das bobagens que fizeram com você? Isso é a sua saúde, isso é a sua essência. É isso aí. Eu vi, meu notebook vai acabar, a bateria. Então vamos fechar. Tá na hora. Tá bom? Foi um prazer. E eu vou ficar com a frase: conhece a ti mesmo, de Sócrates. É um bom caminho.
é um bom caminho, esse é o processo terapêutico. Então, Fer, gratidão por mais uma live. Hoje, nossa live número 30. Olha só que legal. Né? Então, como ser seu próprio terapeuta? Como ser seu próprio terapeuta? Primeiro faz terapia, pelo menos por algum tempo, que aí você já vai entender a dinâmica de como que você vai conduzir você para um processo cada vez mais lindo de despertar. Ok? É isso aí. Então, namastê. Gratidão, Vivi. Gratidão. Namastê. Tchau, tchau.